Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, dia 18, segunda-feira, o segundo dia da semana. Hoje, 18 de janeiro, meditaremos o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 2, dos versículos de 18 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vendo neste Evangelho um grande sinal que vem falar da essência daqueles que se encontram perto de Jesus. Como aqui observamos a grande pergunta entre os discípulos de João Batista e os fariseus, a perguntarem aos discípulos de Jesus, se eles não jejuam. Então Jesus vai dizer: acaso os convidados de um casamento poderiam, por acaso, jejuar enquanto o noivo está presente? Essa expressão de dizer enquanto o noivo está presente é o próprio Jesus Cristo, o grande casamento que ele assumiu em sua vida, mediante o amor de Deus, pela essência da remissão dos nossos pecados. Por isso que Jesus é o noivo. E aqui ele vai dar dois exemplos muito interessantes. Os exemplos de um pano velho e um pano novo, de odres novos e odres velhos. Jesus nos chama a atenção quando ele nos diz desta forma: mas vai chegar o tempo em que muitos queriam estar perto do noivo e não estarão. Queriam jejuar e não poderão. Então essa expressão, Jesus vem chamar a atenção de cada um de nós, quando ele mesmo nos diz dessa forma: ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se estragam. Então, ele conclui: vinho novo em odres novos. É a mesma coisa, ninguém vai colocar um retalho novo em um rasgão, em um pano ou um vestido ou uma camisa velha, porque com o tempo aquilo ali se repuxarão e todos voltarão a ter o que era antes. O rasgão do mesmo jeito, desculpe até a expressão, como assim a gente fala, mas Jesus convida cada um de nós a vivenciarmos tudo isso. No Evangelho de São Marcos, muda a imagem para tratar agora do novo Jesus, ou seja, do noivo que é Jesus. Podemos observar, no entanto, que aqui nós temos um tempo em que o próprio Jesus será tirado do meio de nós e ali todos irão jejuar. Esse é um tema muito querido pelos evangelistas, que enxergam em Jesus o sumo e eterno exemplo de toda a atitude pelo qual ele assumiu em sua vida. O discípulo alegra-se com a presença do Mestre e assim comunga de sua obediência na prática verdadeiramente do serviço e do amor. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós queremos para a nossa vida. Mediante o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos buscar nele a esperança e a confiança para a nossa vida. Que Deus os abençoe e tenha um bom início de semana.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.